Olá, está no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de temas do interesse do Congresso Nacional e também do campo. Conversa comigo hoje o deputado Arthur Maia. Nós vamos falar sobre o projeto de lei 490 de 2007. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Anderson. Prazer também estar aqui. Deputado, a primeira pergunta é a seguinte: do que se trata o projeto de lei 490 de 2007? Olha, Anderson, existe hoje uma insegurança jurídica imensa em relação à questão indígena no Brasil. Quem melhor pontuou essa situação e que apresentou algumas condicionantes muito importantes para facilitar o tratamento da matéria foi justamente o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da questão referente à terra indígena da Raposa Serra do Sol. Naquele julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal pontuaram 19 questões, 19 condicionantes, muito importantes essas condicionantes, né? Eu estou até com o parecer aqui, eu poderia até ler algumas que são realmente muito significativas, né? Mas, por exemplo, garante o usufruto do solo, dos rios, dos lagos, nas terras indígenas, aos indígenas, que esse usufruto abrange o aproveitamento dos recursos hídricos e potenciais energéticos. O usufruto não abrange a extração mineral. O usufruto se sobrepõe ao interesse. O usufruto o índio tem, mas ele tem que permitir a ação policial dentro das terras indígenas ou das Forças Armadas para garantir a segurança nacional e qualquer questão policial, que mesmo tendo usufruto, os índios eles não podem impedir a instalação de equipamentos públicos, como estradas, construções necessárias, sobretudo referente à saúde e educação, que, enfim, são várias condicionantes, como está aqui colocado, mas, sobretudo, nesse julgamento da Raposa Terra do Sol, foi estabelecido um marco temporal para definir quando é que o índio, de fato, tem direito àquela terra. Porque, veja só, se isso não for demarcado com clareza, o que acontece? Teoricamente, todo o território nacional, antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, pertencia aos índios. Acontece que vivenciamos um projeto histórico, um processo histórico, melhor dizendo, de mais de 500 anos. Esse processo histórico consolidou uma nação, um país que é um dos mais importantes do planeta. E esse país, hoje, é formado por todos aqueles que vieram de fora, europeus, africanos e também, naturalmente, os indígenas. Então, não é razoável que os índios, que possa se alegar que há 500 anos atrás, o local onde hoje é a sua residência, no passado pertenceu ao tetravô de alguma pessoa e, portanto, essa pessoa está reivindicando a sua casa ou a sua fazenda. É preciso se delimitar um marco temporal. De acordo com a Constituição, esse marco temporal é o dia da promulgação da Constituição brasileira, que é a data de 5 de outubro de 1988. Todos aqueles índios que estavam assentados em uma terra, tradicionalmente assentados em uma terra, eles têm direito à demarcação daquela terra. Mas, fora disso, não há de se falar nesse tipo de direito. Então, essa foi uma elaboração estudada pelo Supremo Tribunal Federal, muito bem elaborada, e o que o projeto de lei 490 faz é dar força de lei a esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos aqui no Congresso, até agora na Comissão de Constituição e Justiça, claro, o projeto está em votação na Comissão de Constituição e Justiça, mas a ideia é de que estes pressupostos elencados pelo Supremo Tribunal Federal devam prevalecer no tratamento das questões referentes às demarcações de terras indígenas com força de lei a partir da aprovação desse projeto.
Ou seja, deputado, é uma proposta muito importante para o país, não é isso? Essa proposta de demarcação das terras indígenas. Muito importante, porque é preciso, para que o Brasil avance, que haja segurança jurídica e defesa da propriedade. Nenhum país no planeta conseguiu progredir sem segurança jurídica e defesa e garantia do direito de propriedade. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica é manter e garantir o que está escrito na lei. O que está escrito na lei tem que valer, Anderson, para mim, para você e para todos os brasileiros. Não é razoável que a lei no Brasil possa ser interpretada por um juiz. A lei está lá dizendo que o sujeito tem que andar pela direita e o juiz fala, não, mas eu vou interpretar que tem que andar pela esquerda. Esse ativismo judicial, está prejudicando em muito o ambiente de negócios no Brasil. Então, nós estamos formulando determinadas leis com o propósito de dar mais segurança jurídica. Além disso, a questão da propriedade é um direito consagrado na Constituição brasileira. Não é razoável que você veja, por exemplo, hoje em dia, tem uma determinada propriedade rural, essa propriedade rural tem lá uma cadeia sucessória passando por vários donos, que um vendeu para o outro vendeu para outro, de 200, 300 anos, o outro recebeu de herança, etc. E um belo dia, chega lá 2 sujeitos aí da FUNAI e fala, olha, isso aqui, fizemos aqui um laudo antropológico, isso aqui é terra indígena, e toma a terra da pessoa. Isso não está certo. Em lugar nenhum no planeta isso pode acontecer. Nós temos que nos lembrar que o Brasil, nesse momento, está vivendo a sua recuperação econômica basicamente por conta da força do nosso agronegócio. O agronegócio que não é só do grande proprietário, é também do pequeno, mas que tem transformado e fortalecido claramente a posição do Brasil como um grande player na produção de alimentos em todo o planeta. Para que esse setor continue forte, pujante, nós temos que criar um ambiente capaz de fortalecê-lo e não de enfraquecê-lo. Então, é preciso que, de fato, se dê um norte nessa questão, e eu penso que o projeto 490 tem, de fato, um papel fundamental para nós pacificarmos com justiça para os índios e para todos os brasileiros a questão da demarcação das terras indígenas. Deputado, eu peço que o senhor continue aqui com a gente, que no próximo bloco a gente segue falando sobre esse assunto aqui no Conexão Brasília. Intervalo comercial, voltamos em instantes. Ok. Estamos de volta com Conexão Brasília. Hoje eu converso com o deputado Arthur Maia. Nós estamos falando sobre o PL 490 de 2007. Deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente qual que é a relevância dessa proposta para os índios. Olha, para os índios é muito importante. Primeiro porque dá a eles também segurança jurídica. Os índios que têm direito à terra, com a aprovação dessa lei, com toda certeza terão muito mais força para reivindicá-la. Além de que, Anderson, é muito importante dizer o seguinte, existem muitos índios no Brasil, eles detêm quase 14% do território brasileiro, mas vivem, muitos deles, aliás, a maioria deles, em uma situação de miséria. Isso não é razoável, não tem razão para isso estar acontecendo. Existem índios que querem ter uma posição de mais distanciamento mesmo da civilização nossa, eles querem estar distante das grandes cidades, querem estar distantes do comércio, vivendo como os seus ancestrais viviam. Isso é justo se eles querem assim proceder. Existem outros índios que não querem isso, que querem estar engajados numa realidade comercial, que querem produzir, que querem, enfim, ter uma proximidade maior com a sociedade brasileira, não índia. Então, é importante que haja o direito de cada um desses índios decidir qual é o grau de relação que ele deseja ter dentro e fora da sua tribo. Porque não serei eu, o deputado Arthur Maia, e nem será nenhum parlamentar daqui da Câmara dos Deputados, que outro dia eu conversando aqui com um parlamentar, ele disse, porque eu não aceito o negócio de índio usar celular. Eu falei, meu caro amigo,
você não tem que aceitar nada. Isso é uma questão de cidadania. As pessoas têm que ter direito ao seu livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que a Lei 490 garante aos índios. Rapidamente, antes de encerrarmos o programa de hoje, deputado, qual é a expectativa do senhor para a votação da proposta desse projeto de lei aí na CCJ? Olha, isso aí é uma decisão que cabe à presidente Bia Kicis, da nossa presidente da CCJ, ela que pauta o projeto, mas eu acredito que nos próximos dias ela já estará pautando o projeto, tem aí a vista que tem que ser concedida, mas eu penso que na semana que vem, talvez porque seja, ainda que em pandemia, esse período de festas juninas, não, talvez isso crie alguma dificuldade, mas com certeza, se não for na próxima semana, na outra semana deverá estar sendo votado esse projeto. Tá ótimo, deputado. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão Brasília. Eu é que agradeço a vocês do Canal Rural, alegria muito grande estar aqui e espero outras oportunidades nós possamos mais uma vez usar as vias de comunicação do Canal Rural para levar a nossa palavra a todo o povo brasileiro. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, com fé em Deus. Conexão Brasília de hoje fica por aqui. Ótima tarde para você e até semana que vem. Valeu.